é o gigante que está na tua vida? Será que você está disposto a enfrentar esse gigante ou você está desistindo? Será que você está se renovando na presença de Deus? Ou você está deixando decair diante dos problemas? Porque aqui ó, em 1 Samuel 17:31, Deus declara, Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. Um pouco mais atrás fala que o gigante vinha contra o exército do Deus vivo, afrontando a todo momento, e não tinha ninguém que tivesse coragem de enfrentar o gigante, porque a maioria das pessoas achava que ele era muito grande, e eles iam destruir, aniquilar Israel. Mas Deus escolheu, foi um menino pequenininho, que muitos não olhavam para ele como se ele fosse um guerreiro, como se ele fosse um lutador, é como se ele fosse apenas uma criança. Mas Davi se dispôs a enfrentar aquele gigante, porque no coração dele ele tinha vontade de vencer. Assim deve ser você também, você deve ter no teu coração a vontade de vencer o gigante que está vindo contra a tua vida. Qual é o gigante que tem vindo contra você? É a doença? É a depressão? É a palavra do médico e falou que já não tem mais jeito? Busque em Deus a sua vitória, porque esse gigante vai cair por terra apenas com uma palavra, apenas com uma pedrinha. E você vai cortar a cabeça dele e você vai se tornar mais do que vencedor através da fé. Fala assim, ó. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejar contra um filisteu. Você vê, todos estavam com o coração desfalecido. Ninguém acreditava que poderia derrubar aquele gigante. Mas Davi chegou com toda a fé e falou, Senhor, não desfaleça o coração deles por causa desse gigante. O teu servo irá e lutará contra esse gigante filisteu. Ele era apenas um menino, mas a fé que ele tinha em Deus e a coragem que Deus colocou no coração dele fazia ele se tornar forte, fazia ele ter vigor e querer ir contra aquele inimigo, amém? E fala assim no versículo 33, porém Saul disse a Davi, contra o filisteu não poderás ir para pelejar contra ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a mocidade. Davi nem sabia o que era pegar numa lança, Davi nem sabia o que era pegar numa espada, mas ele estava ali pela fé, falando, eu vou derrubar aquele gigante. E mesmo o rei falando para ele que ele não poderia ir contra aquele gigante, ele não ouviu a voz de Deus. Ele não ouviu a voz do rei, ele ouviu a voz de Deus. Porque a força que estava dentro dele não vinha de homens, vinha do Espírito Santo. Então a vontade que ele tinha de lutar contra aquele gigante era maior do que todas aquelas pessoas que falavam contra ele, para ele não ir. Assim deve ser você. Você deve ter a fé igual de Davi. Mesmo que todos falem que você não vai conseguir, você tem que falar no teu coração, eu vou conseguir sim, porque eu tenho um Deus que é maior do que esse problema. Eu tenho um Deus que é maior do que esse gigante. E você está falando que eu não posso ir contra ele, mas eu vou mesmo assim porque Deus é comigo. E ele fala no versículo 34, respondeu Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Você tem que comparar esse gigante que está na tua vida, essa doença, esse problema, essa situação de dificuldade no teu casamento, como se fosse um leão e um urso, assim como Davi declara hoje. Você vai contra esse gigante como se fosse contra o leão e o urso que teve. Você já venceu. Qual o problema que você já venceu na tua vida? Qual a dificuldade que você já conseguiu sobressair? É a hora de você olhar esse problema seu e falar, Senhor, eu já passei a fome no passado. Hoje eu já não passo mais porque eu tenho fartura na minha casa. Eu já passei por situações de dificuldades na minha família. Hoje eu não passo mais porque o Senhor tem trazido